Boa noite, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Esperança Cast, o seu podcast das noites de sexta-feira, às 19 horas. Eu vou fazer aquele velho e bom pedido pra você, porque você não me ouve. Toda sexta-feira você tá com a gente e você não me ouve, então eu vou ter que pedir pra você pegar o link do podcast e enviar pra todo mundo. Você vai enviar no grupo da família, do papagaio, do periquito, do churrasco, com todo mundo. E se você não segue ainda o podcast, aperta aí, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, porque você fazendo isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e vai soltar pra muita gente. Eu sou a pastora Cíntia. Eu me chamo Lucas. E Deixa eu te falar uma coisa. Sabia que já tem gente copiando sua legal. Entrada do... Ah, é? É, eu vi no podcast, já copiando. Fãs, te Pra amo. mandar pro cachorro. É? Fãs, não vou falar qual podcast. Amo vocês, queremos vocês aqui, vocês estão me copiando, né? Vamos falar dos nossos patrocinadores de hoje, pastora Cíntia. A Gabi Beauty Clinic está ali com uma ampla e mega projeto para você ficar bela, bonita pro esposo. Unhas, cílios, sobrancelhas, todo o tratamento de pele, tudo que você precisar, epilação com cera. E se você falar que foi pelo podcast, você ainda ganha 10% de desconto. E também a NM Refrigeração e Manutenção. Eles cuidam de toda a área de eletrodomésticos e área de refrigeração. Então você que tem o teu eletrodoméstico aí, tá pensando em comprar outro, talvez você não precise, chama a NM e eles vão aí consertar e você não vai precisar gastar tanto e vai ter um atendimento de altíssima qualidade. Isso aí, a Etne, nossa escola teológica da De Nova Esperança, com nosso professor Lucas. Estamos ali praticamente 2 em 2 meses começando matérias novas, graças com prova. Quem não pode, mas eu não posso ir, tem só presencial? Não. Tem AD também, com todo o material didático e num precinho que cabe no seu bolso. Então, você quer aprender mais da palavra do Senhor? Nós vamos deixar tudo na descrição do vídeo. E também a churrascaria Família Ribeiro, na rua José Getúlio, número 183. Eles funcionam de terça a domingo, das 11 às 16 horas. Então, faz aquele favorzinho, leva a família lá e você vai ser muito bem atendido, vai ter uma comida de altíssima qualidade. Varão, faz aquele favorzinho com a esposa, leva ela lá e faz aquela moral, tá bom? E agora vamos apresentar, porque o podcast de hoje tá uma zona. Uma zona. E nós queremos apresentar aqui nesse podcast e a gente não se responsabiliza por nada que sair daqui hoje. Assim, né? Mas vamos lá, vamos ver o que vai dar. Nós estamos recebendo aqui 3 jovens que fazem parte da nossa igreja, que fazem parte do Yeshua, e eu quero dar o bem-vindo a eles, o Marcelo, a Giovana e a Júlia. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa Muito noite, bom estar gente. aqui com vocês, é um Boa prazer. noite. Gente, olha, pregadores da palavra. Marcelo quebrou a igreja toda. A Giovana não fui ontem, mas acompanhei pelas histórias, né? Quebrou tudo também. E olha, a Júlia aí só tá fugindo. Mas eu sei que tá preparada. Vai chegar, ó. Vai. A Júlia tá começando, né? Já vamos começar por aí, então. Eu creio que a Giovana nasceu no berço evangélico, mas Júlia e Marcelo vieram desse mundão tenebroso aí. É, isso mesmo. E a gente Da baderna. Da baderna. Total. Queria que vocês falassem um pouquinho. Júlia, eu te conheço de outros carnavais. A pastora Cíntia tem um passado, né? Mas, assim, é engraçado que todo mundo me pergunta como que você chegou, né, na De Nova Esperança? E eu falo que eu já trabalhava lá no bairro. E o que mais me chamou a atenção na igreja, eu passava e via muitos jovens, né? E para uma pessoa, eu não fui criada em igreja e tudo, mas alguns parentes meus já vieram, né, de igrejas bem, assim, tradicionais, bem rígidas. E para mim, aquilo era só aquilo, né? Então, quando eu vi uma igreja que tinha muitos jovens, aquilo me encantou. Eu falei, peraí, alguma coisa tem de diferente aqui. E eu me converti com 23 anos, né? Então, tava aí no mundão e tal. Aí, falei, vou visitar um dia. Aí fui sozinha, tomei a decisão de ir sozinha, gostei, foi muito bem acolhida. E aí já é uma outra questão que Deus trabalhou, sem saber, a Gabi, ela já congregava lá. Sim. E aí eu fui, vi que ela congregava lá, a gente começou a se aproximar ainda mais. Aí um belo dia ela me fez um convite do congresso, um convite assim bem inocente. Aí eu, na época ainda não, falei, não sei se eu vou, não era uma prioridade. Aí no dia que eu fui, foram 3 dias, né? Eu fui na sexta-feira, Deus usou alguém pra falar comigo de coisas assim muito íntimas que eu nunca, né, tinha aberto pra ninguém. Foi no congresso do apagão lá, né? Foi, no primeiro dia.
E foi engraçado que eu tinha cliente até tarde nesse dia. Aí, como teve a chuva, eu tive que desmarcar todo mundo. Então, não deu pra correr. Naquele dia, eu tinha que ter ido. Aí, acabou que fui, gostei. Aí, na sexta-feira... Aliás, no sábado, eu não consegui. Porque devido ao apagão... Minha família tava na minha casa. Porque minha casa tinha sido a única que não tinha acabado a luz. Eu falei, eu não vou. Aí, no domingo... Eu posso falar tudo mesmo? Pode, mas Fiquei à vontade. Eu lembro que eu fiquei o dia inteiro sem beber, que eu falei assim, eu bebia muito, né? E eu falei assim, hoje eu não vou beber porque eu vou pra igreja. E eu tinha um... Pode falar, tá. Eu tinha... Desculpa, é a equipe. Pode falar, Júlia. Eu tinha um medo muito grande, que eu achava que primeiro eu tinha que me consertar pra depois ir pra igreja, né? Então, primeiro parar de beber, primeiro parar de usar as roupas que eu usava. E aí, nesse dia que eu fui pra igreja, no domingo, que foi o dia da minha conversão, a palavra foi justamente isso, né? Que você tem que ir como você está, e quanto mais você demora, mais o processo é longo. Aí, quando eu vi, eu já tava lá na frente, abraçando todo mundo, chorando. E aí, foi isso. E tô aqui até hoje. Glória a Deus. Marcelo. E você, Marcelo? O tempo que eu tenho de convertido, de fato, é o mesmo tempo da nossa igreja, né? 3 anos e meio. Que eu sou convencido de quem é Cristo já tem um tempinho, né? Eu vim de uma família que não é cristã, então eu cresci num lar onde eu não tinha referências de pessoas crentes, eu não tinha referência de uma vida cristã. Meus pais foram excelentes pais, não tenho nada a reclamar, eu tive uma vida muito boa, mas eu não cresci sabendo de fato quem era Cristo, eu não sabia o que era ir para uma igreja no domingo, a gente não tinha esse costume, né? E a gente cresce aí no mundão, né? Fazendo bagunça, aprendendo tudo que é de errado, né? O que é cultura lá fora é errado pra gente e é cultura lá fora. Só que aí, com o tempo, na minha adolescência, começou a me dar, assim, uns estalos do nada. Eu era meio revoltado, eu tinha aquela ideia, né, de que igreja não presta, de que pastor não prestava. Isso adolescente, 15, 14 anos. Era meio rebelde com a igreja. E aí, num determinado momento, do nada virou essa chave. E eu comecei a frequentar igrejas, assim, eu ia aleatoriamente. Então, um domingo eu ia na missa do Regina. Aí, um amigo da escola, vamos na bola de neve e tal. Eu já fui na bola de neve. Ia num culto, ia na Batista uma vez, um culto na Presbiteriana lá de Pinheiros. Então eu fui indo assim, indo. Mas nunca consegui, de fato, me firmar, né? E aí, como Deus faz tudo de uma maneira correta, Ele colocou na minha vida a minha esposa, que está aqui. Nesse ano completamos 9 anos juntos. Que isso? Ó, então de 27 são 9 com ela, né? sim, Graças a Deus. Glória Ano a que Deus. vem 10, se Deus quiser, Glória sai o a Deus. casamento novamente. Outro casamento, eu casar pela segunda vez. Que isso? Você vê como tem certeza, né? E aí ela sempre foi... apesar também de não ser firme na igreja, ela sempre teve essa pegada de ir mais pra igreja evangélica e tal. E ela me convidava e a gente ia juntos. Ainda não conseguimos nos firmar naquela época, então a gente ia pra igreja, mas aí saía, bebia e tal. Então, era essa mesma situação, acho que a Júlia falou, a gente esperava um dia se consertar pra ir. Mas aí, um determinado dia, depois de algumas decepções com a igreja, eu vi que onde tinha uma academia no bairro, que inclusive eu já frequentei. Eu também. Todos Abriu. frequentamos. Todos frequentamos lá na rua Antônio José Bastos 381. Antigamente era uma academia. Eu também. Eu vi que abriu uma igreja. Do e quando a gente nada. passava lá, a gente falava, nossa, tem uma igreja nova aqui. E a gente tinha um casal de amigos que congregava lá bem no início da igreja, era bem no comecinho, não era do jeito que é hoje. E falou, vem aqui um dia conhecer, vem aqui conhecer o culto. E aí eu falei pra ele, né, a gente fez um acordo. Falamos assim, amor, a gente já se decepcionou com a igreja, né, recentemente. A gente vai só pra conhecer, tá bom? Fizemos um acordo, assim, ó, nós dois, só vamos conhecer. Só pra dar uma vamos olhadinha. observar e a gente vai decidir se a gente vai ficar ou não. Até aí eu nunca tinha congregado em lugar nenhum. E aí eu fui, acho que em um culto, beleza. No segundo culto, eu já estava lá na frente, chorando, né? Você sabe, eu sou bem emotivo nos cultos, eu choro mesmo. Chorando, me derramando, e quando eu olhei pro lado, ela também estava. E foi dali que eu decidi. Aí conheci o pastor Ivo, o pastor Ale, a gente conversou. E eu lembro que depois da conversa que eu tive com o pastor Ivo e com a pastora Ale, que foi a primeira decisão que nós tomamos juntos de congregar, eu até falo isso pra ela, já falei pra você também. E eu falei pra Jesus, eu falei assim, ó, daqui eu nunca mais volto pra trás. É daqui pra eternidade, é daqui pra glória. Então, e aí faz 3 anos e meio que eu tô aí. É o tempo da igreja, 3 anos e alguns meses. E é isso. Foi assim que se deu a minha conversão. E acho que a gente pode perguntar pra gente, porque assim, parece que aqui na mesa, os únicos que não têm um passado na bagunça
É Giovana. Só você é a Giovana. Parece que os únicos que não saíam à noite, né? Porque até a pastora Cíntia parece que... Giovana, passado me condena. Giovana. Isso que eu ia falar, mas tem uma entrelinha aí também, né? Porque você precisa se converter mesmo dentro da igreja. Porque, assim, às vezes os pais vêm, mas eu preciso saber quem é Jesus, eu preciso aprender quem é ele, né? Mesmo lá dentro. Sim. Começou, a minha mãe sempre foi da igreja, minha família toda, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E aí, eles casaram e chegou, minha mãe conta que Deus falou que ia dar um presente pra ela. E qual era o presente? Era eu! Nem tava esperando esse presente precioso. E aí ela engravidou de mim e aí me criou sempre na igreja, desde que eu nasci na igreja. Mas aí, com 6 meses, ela conta que eu tive crises convulsivas. No mercado, eu tive a minha primeira crise e fiquei muito mal, assim, a língua chegou a enrolar. E aí minha avó paterna, que me deu socorro junto com os médicos de lá, me levou pro hospital. E aí eu comecei a fazer todo o acompanhamento porque precisava, né, de neuropsicológico e essas coisas. Aí foi muito tempo, eu fiquei 3 anos nesse tratamento, tomando remédio controlado e tudo mais. E aí minha mãe conta que na última consulta que a gente foi, a médica falou assim, olha mãe, ela tá bem, mas ela vai precisar ainda tomar alguns remédios. Aí ela disse que eu falei assim, doutora, Jesus já me curou, eu não vou mais precisar tomar remédio nenhum. Glória. E de fato, eu nunca mais tomei nenhum remédio pra essas coisas e eu estou aqui, né? E eu cantava sempre na igreja, até hoje, né? Desde sempre? Desde sempre, porque meu pai é músico. E aí tem toda essa influência da família do meu pai. E foi indo. Aí a gente teve um momento que meus pais se separaram. E aí minha mãe deixou de ir pra igreja por um tempo, ela ficou um tempo afastada, mas nunca foi pra nenhum tipo de bagunça, essas coisas. Mas deixou de ir pra igreja. Mas eu não, eu sempre ia com a minha avó na Deus e Amor, quando ela ia, no sábado, no culto das crianças. A gente tava sempre lá com a minha avó, eu e a minha irmã. E a gente foi indo, minha mãe voltou depois e foi na igreja do pastor Ivo. Não era ainda de Nova Esperança, foi bem antes, a primeira igreja que ele pastoreou. E a gente continuava fazendo lá, eu continuava cantando. E criança, né? Você ainda não tem muita noção das coisas. E aí depois teve uma outra igreja, a gente continuou. E foi nessa igreja que veio assim. Porque eu tava lá e aí veio pandemia, eu fiquei mal na pandemia. Eu quase cheguei a entrar em depressão, só ficava no quarto. Mas aí teve um momento que os pastores chegaram com 4 livros dos evangelhos divididos. E aí eu li... Mas ficou assim. Aí depois eles chegaram com a minha Bíblia, que eu uso hoje, a minha primeira Bíblia. E aí eu comecei a ler. Sabe quando você sente aquele anseio? Não entendo. Mas eu quero ler e eu vou ler. E eu lembro que teve até um dia que eu levantei 6 horas da manhã e eu li, e era até Eclesiastes, e eu escrevi um tantão de coisa assim. E aí eu fui lendo, e eu acho que foi aí que eu tive o meu encontro com o Senhor, através da palavra dele. E eu fui lendo, e até que eu tive uma oportunidade na igreja. E eu lembro que eu falei sobre Abraão. Porque todo mundo tava esperando eu cantar. Já era o normal, sempre eu cantar. Falou assim, vou dar uma oportunidade pra Giovana pra cantar. E eu falei, eu não vou cantar hoje. E eu falei sobre Abraão, quando Deus fala com ele pra sair de casa. E eu lembro como se fosse ontem que eu falei, até quando nós vamos ficar na nossa zona de conforto? E isso, antes de confrontar a igreja, me confrontou, porque eu estava na minha zona de conforto. E a partir daí eu fui lendo, não me aprofundando tanto assim, porque eu não entendia tanto. Mas eu fui lendo e já teve a troca da igreja, a de Nova Esperança hoje. E eu fui continuando fazendo o que eu sempre fazia. Até que teve um dia que o pastor me chama para pregar. E ele falou assim, Giovana, no final do culto eu quero falar com você. Eu, meu Deus do céu, eu fiquei o culto inteiro assim, me tremendo, igual uma vara verde. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Pra no final, aí ele fala, pra você ficar mais tranquila, eu já vou te falar, piorou toda a situação. Falou, você prega na semana que vem. Aí eu, meu Deus do céu, e agora? Mas não tem o que fazer, né? Aí eu preguei, e eu continuo aí até hoje agora, fazendo o que tem pra mim fazer. O que é quase tudo, né? A cara de orgulho do professor. A aluna nota 10 não, mas é minha aluna, né? E é a que mais tira 10 na sala. Eu não queria implantar uma discórdia. Né? Eu voltei. E nem nós começa, estamos aqui viu? com Com a jovens inveja. que pregam, né? A Júlia também, Giovana, Marcelo. E isso é muito legal de ver essa evolução, como não apenas como amigo, mas como líder, né? Você enxergar a evolução de alguém
na carreira ministerial. Sim. Porque você começa a ver esse crescimento. E essa que acho que é a parte que mais recompensa a gente. De ver que você está ajudando nos passos. Você não é tão importante quanto você acha, mas você vai ajudando. E a Giovana ontem trouxe uma palavra. E eu anotei. Eu não sou de anotar frase de pregador na minha Bíblia. Mas eu anotei uma frase. Eu anotei uma frase dela, que é: quando o extraordinário acaba, fica ordinário. Eu vi que você postou. Sensacional, né? E ver que vocês estão chegando com uma perspectiva diferente do que a gente aprendeu, que é muito do sobrenatural, e vocês trazerem para o chão de fábrica isso é muito legal. E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, que é: qual tem sido o maior desafio de vocês? Né? A Júlia, Marcelo, Giovana, qual tem sido o maior desafio de vocês enquanto jovens, enquanto carreira ministerial, novos convertidos? Qual tem sido para vocês, pessoalmente mesmo, o maior desafio até hoje? Eu acredito que, para mim, que veio de um mundo totalmente diferente, é a constância de estar naquela constância de uma nova vida, né? Porque você tá acostumado a viver de uma forma, você tem uma rotina que é totalmente diferente, e aí Deus faz isso e muda tudo. Então você tem que lidar com a constância, porque não é só estar dentro da igreja. Ainda mais a gente que eu não tenho um lar cristão, é só eu. É eu e a minha família inteira. Então é a constância de eu mesma, assim, lógico, a força do Senhor, mas num dia, por exemplo, de um domingo em que tá toda a sua família reunida, todo mundo lá curtindo, e você tem que falar: não, eu vou embora porque eu tenho que ir pra igreja. Isso é o maior desafio, porque quando você entra, acho que ontem a Giovana pregou e falou sobre isso, que quando você entra pra igreja, você deixa seus problemas pra fora, mas e daí quando você sai? Você tem que lidar com aquilo. Então você tem que tirar força de onde não tem. E a constância mesmo, né? De você se manter ali firme, né? Na constância na presença, né? Sim. Que não é só dentro da igreja. Sim. É muito mais fora do que dentro dela. Dentro dela é só um complemento, sim, assim, né? Mostra o que você faz lá fora. Então eu acho que a constância, pra mim, é o maior desafio, assim. E aí, quem vai? Eu vou. Vai. Acho que assim, hoje o grande desafio, acho que é até um pouco ligado com o que a Júlia falou, é difícil quando você rema sozinho, né? Eu, graças a Deus, assim, eu tenho minha esposa, eu tenho as minhas filhas que fazem parte da igreja hoje, elas congregam junto comigo, só que todo o meu entorno não. Então, amigos cristãos, eu tenho os que eu fiz na igreja, né? Minha família, os meus parentes, ninguém é da igreja. Então, acho que você conseguir se manter firme, mesmo quando todo o seu entorno diz ao contrário, talvez hoje é o grande desafio que eu enfrento na minha vida cristã. Só que, claro, isso pra mim, a gente tem duas alternativas, né? Quando a gente se depara com um problema. Ou a gente vai desanimar e se entregar para ele, ou a gente vai usar como motivação. Então, eu sei que eles vão assistir esse episódio, então a minha grande motivação hoje é que, através da minha vida e da vida da minha família, que um dia os meus familiares e os meus amigos se entreguem verdadeiramente a Cristo, né? Então, no domingo, quando eu finalizei a ministração, me deu, quando você falou assim, tem uma família vindo, e eu comemorei, porque a gente fica feliz quando a gente vê almas rendidas a Cristo. Só que quando eu olho para trás, que eu estava de joelho orando, era uma família de amigos. Glória a Deus. Você é recompensador, né? Você é louco, eu vejo a foto, dá até vontade de chorar, falar dá vontade de chorar. Porque eles já me viram no passado, e ele até falou isso lá no final do culto, ele falou assim, eu nem parece a mesma pessoa. E eu falei, graças a Deus, que bom. Então, assim, é um indício que Deus dá que, de alguma forma, nós estamos fazendo algo certo. Então, é o meu maior desafio hoje, assim, é isso, é continuar firme e que, através do nosso testemunho meu, da minha esposa, das minhas filhas, que nós alcancemos os nossos amigos, os nossos familiares. É o que eu mais desejo hoje. Eu acho que é tipo renúncia, né? Porque por mais que eu tenha nascido na igreja, eu não tive nenhum tipo dessas experiências que os três tiveram. Não tive. Tá te incluindo, pastora. Tem que incluir, né? Como assim você tá incluindo a apresentadora do podcast? Coisa, né? Não pode mentir, né? Não vou pecar. É isso. É a aluna, tá vendo? Então, e aí, às vezes você fica revoltada. Eu não quero mais, eu vou ir pro mundo, eu vou fazer outra coisa. Mas aí,
ao mesmo tempo aí eu vejo os meus colegas na escola e você vê que é uma vida vazia. Que por mais que eles se alegrem naquele momento, é só naquele momento. Quando passa, tem todos os problemas e tem uns que chegam até se embebedar, se embriagar pra esquecer justamente esses problemas que tem dentro de casa, porque é uma vida que não tem alegria. E é isso que às vezes que me move, porque quando eu penso que eu gostaria, mas aí eu penso, não, porque o que eu tenho hoje é mais precioso, né? Sim. É como se fosse Daniel na Babilônia, tentando não me contaminar com as iguarias, porque com certeza sempre vem de um lado e do outro os pratos, mas a gente tem que decidir não se contaminar. Gente, me desculpa, mas essa menina, ela tem entre 15 e 80 anos. Não, é 16. É 16. É 16. Você ouve ela, parece que tá ouvindo um senhor, Uma senhora. Fala, caramba, meu, como fala assim? Mas é legal, porque eu posso falar como a Giovana, de alguém que cresceu na igreja, né? E às vezes parece que o fato de crescer na igreja tira os desafios da sua vida. Pelo contrário. Traz mais. Traz desafios pra você. Poxa, a Júlia cresceu, a gente estudou junto muitos anos. E você vê o quanto é difícil você se manter fiel na escola. Você ser cristão numa época em que é careta ser cristão e você precisar manter, né, para que os seus amigos olhem para você como referência, é muito doido, porque é difícil, não é fácil. Eu lembro que teve uma época na escola que eu acho que eu era talvez um dos poucos cristãos que era de fato confesso, né? E aí você tem que crescer com esse desafio. Eu não posso pisar lá, mas eu não posso deixar de falar com eles, e eu preciso ser exemplo para essa galera, né? Eu lembro uma vez que eu não lembro quem foi. Eu estava na sala de aula e eu sempre gostei de falar de Bíblia, né? E aí a Júlia tá de prova, eu começava a conversar assim com a galera e daqui a pouco sentava assim e eu conversando de Bíblia. E aí reunindo a galera. Sempre foi o Rabinho, né? Eu gostava sempre o professor. E não era nem pra ganhar, galera, era pra contar, porque eu gostava, eu fazia isso, né? E aí uma vez uma pessoa perguntou assim, chegou pra mim e falou, Lucas, o que você fala? O que você tá falando tanto? Porque você começa a falar, tem você termina de falar, tem uma galera ao redor de você. E é muito doido, porque você ser literalmente um Daniel no meio da Babilônia, né? Você encarar desafios como um cristão. E é diferente desse lado da gente que cresceu na igreja. Mas também tem quem não cresceu. Sim, eu acho que quem não cresceu, você já nem quer voltar mais pra lama. Você tem horror do que você viveu, né? Você já, óbvio, tem as renúncias também, mas você fala, já passei por lá, nada valeu a pena, então eu não quero ir. Mas quem nunca passou, acho que meio que tem aquela curiosidade, né? Será mesmo que é tão ruim? Né? Igual igual quando você gostava muito de Racionais. Bom, até engasgou. Enfim, eu ainda gosto. Esposa de gente, eu amo rap, mas agora eu tô no rap igual ao Cubo, Apocalipse 16, Jeff Dom, Mano Reco. Tô nesses aí. Boa. Gente, só botar essa. Você quer me envergonhar, não vai, gente. Não escuto mais Mano Brown, mas eu tô indo pro outro caminho. Pode falar, pastora. Eu queria só. Como você se sente, galera? Agora eu jogar pro pastor Ivo. Como você se sente sendo queridinho do pastor? Temos 3 representantes do que talvez seja o melhor grupo de São Paulo. Não, gente, é porque assim, quando eu tava em outro ministério, o primeiro a sair e pra De Nova Esperança foi o Alisson. E aí eu falei, vai se misturar com aquele monte de jovem. Igreja que só tem jovem, deve ser uma bagunça. Deve ser não sei o quê, porque você tem essa mentalidade, né? Tipo, igreja que só tem jovens, duvido que tenha Deus ali no meio. Deve estar indo todo mundo pra bagunçar, pra se pegar, pra fazer alguma coisa. Meu Deus, não acredito que você pensou isso. E aí eu falei, eu vou. Acho que o primeiro dia que eu fui... Não, e o Alisson, gente, ele me colocou numa enrascada que o primeiro dia que ele me convida é aniversário da pastora Lê. Tipo, nada a ver, era pra igreja, eu lá. Tipo, o que eu tô fazendo aqui, gente? É só o pessoal da igreja morrendo de vergonha. Depois eu fui no culto do Yeshua. E tipo, que atmosfera. Que presença, que... Não sei explicar. Coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida em 17 anos de cristã. Que você entrar e falar assim, cara, Deus desceu aqui. Sabe? Alguma coisa diferente aconteceu, que Deus tá no meio deles. Você vê gente chorando, gente se rendendo, gente prostrado. Tipo, é aqui que eu quero estar.
Não foi o Exu, eu sou do Conectados, amo Conectadas. Mas é um Mas pouquinho foi o Exu que me conquistou. conquistou. Porque você vê jovens, principalmente eu com mãe de 300 filhos, você vê um monte de jovens lançados na presença do Senhor e fala assim, cara, eles querem estar aqui, sabe? Cadê a mãe deles? Cadê o povo? Porque às vezes é a mãe que fala, você vai para a igreja comigo. E não, a maioria dos jovens ali não tava com a mãe, não tava com ninguém, era por livre vontade. E assim, muito lindo de ver. Então, como é fazer parte de tudo isso? Que vocês também viram o Yeshua e falaram, cara, agora eu faço parte. Cuidado, porque lembrando... Que o líder tá aqui. O vosso líder está na mesa. Não pode falar muito, né? Pode falar, Marcelo, pode falar. Não, assim, é gratificante, né? Eu gosto muito, acho que eu peguei praticamente desde o início, a gente tá de fato desde o início, né? Mas eu peguei, tava bem no começo, né? Acho que tinha uns 10 jovens quando eu cheguei, participei desde a primeira festa até agora. E acho que o fato da galera ser dessa forma, como você falou, intensa, se entregar de fato, sabe, buscar de fato. Não somos um grupo perfeito, que eu acho que nenhum é, né? Sim. Todo grupo tem as suas particularidades. Mas a entrega ali era genuína, sabe? E até hoje eu acho que com o tempo a gente vai amadurecendo algumas coisas, a gente muda outras, mas até hoje o foco principal, que é a adoração verdadeira, ela permanece, a essência da adoração permanece no nosso meio. E eu acho que o Yeshua foi um grande estalo, assim, para eu poder fazer parte. Porque, como eu disse, para mim ser jovem igreja era algo meio careta, sabe? Uhum. Eu tinha uma visão errada sobre a relação jovens e igreja. Aí quando eu chego na igreja, eu vejo aquela galera pulando, chorando, suando, se entregando em oração, um monte sendo batizado com o Espírito Santo. Eu falei, cara, que é isso? Diferente. Que loucura é essa? Eu quero isso. E então acho que foi um grupo muito bacana até hoje, mas principalmente a época que eu entrei assim, foi muito especial pra mim, porque eu acho que foi algo que me ajudou a de fato de se manter firme, sabe? Se manter na pegada. Então é um grupo muito importante na minha vida. Nós somos o melhor grupo de São Paulo e o preferido do pastor, disso eu não tenho dúvida. No final vamos deixar o contato, que já chamou o Yeshua. Eu sou suspeita pra falar, porque eu me converti em congresso de jovens, né? E como eu falei, eu tinha uma visão muito, assim, diferente da que eu tenho hoje, né? Eu achava que você estar ali era meio que uma obrigação. Então, o que me atraiu foi ver, né, os jovens ali na igreja. Então, quando você é uma pessoa do mundo, que você não entende, você não conhece Jesus, você não entende nada da palavra, eu ainda brinco com o Lucas que eu pegava uma Bíblia, eu achava que o livro de Lucas falava de Lucas, eu achava que o livro de João falava de João, e assim, você não entende nada, você vai assim crua. Então, eu acho que você precisa de algo que te chame a atenção primeiro. Porque foi através de ver, nossa, tem muito jovem aí. Porque, querendo ou não, quando a gente é jovem, não tem jeito. A gente quer ser encaixado em um grupo. Então, eu vim de um grupo que bebia muito, que saía pra balada e tal. Aí, quando eu fiz essa mudança, eu precisava de estar num ambiente também de pessoas da minha idade, pessoas que também passaram pelo que eu estava passando. Então, realmente me atraiu ver muitos jovens ali. E, claro, depois a presença de Jesus, assim, que é o que te faz ficar realmente. Vai, Giovana, puxa saco. Ai, gente, eu não tenho muito o que falar, não. Não tenho muito o que falar. Eu amo muito Yeshua, eu tô desde o início. Antes de vocês pensarem em Yeshua. Antes do início eu já tava. Não tinha nem nome. Agora regente. Ah, não, pelo amor de Deus. Tô falando que parece que tem 70 anos. É uma pressão esse negócio aí de ser regente, tá bom? Muita pressão. Mas isso é muito legal, porque eu lembro que quando eu conheci o Yeshua, foi no primeiro congresso, eu fui no primeiro congresso nos 2 dias. Sim. E, poxa, eu cresci na Assembleia de Deus. E aí eu vou num congresso, um palanque. Caretão, Lucas. Sério, poxa, assembleano de miliano, né? Não tava acostumado com isso. E aí, do nada, eu vejo uma galera pulando e o palanque balançando, meu Quase Deus. que eu caio. E aí eu falei, cara, diferente essa juventude. Porque você cresce com isso. Sim. E aí você começa a ver uma juventude indo numa outra pegada. Não é normal isso. Porque talvez, pra vocês, eu não sei se vocês têm isso, parece ser normal. Mas não é. Não é porque... É o que eu falei. É anormal. É anormal. Porque eu preguei em algumas igrejas já e você não vê isso.
Eu prego ainda e eu não vejo isso com frequência. Sim. E aí você vê uma juventude que vai se entregando, que soa, que não tá nem aí. Entrega que não tá nem aí. E vai, e o calor da bexiga dentro da igreja. E arranca o sapato. E A o resultado é o poder do Espírito, né? Sim. São jovens que hoje eu tenho o prazer de liderar. E vocês e a galera que não está aqui, porque não cabe a quantidade de jovens que nós temos. Inclusive, reverendo, providenciaremos um ambiente. No parque, tem que ser. Tem que ser Mas um parque. é legal porque o Yeshua é uma juventude muito talentosa. Vocês são extremamente talentosos. Eu acho que eu já comentei com a pastora Cíntia. Eu lidero jovens desde os 12 e eu nunca liderei uma juventude tão talentosa. Com tantos dons, com tanto a oferecer para o reino. E que Eu acho que é por isso que o diabo luta tanto, né? É uma juventude que o diabo sabe que ele vai mexer, porque ele sabe que se ele tirar da presença, o reino perde. Então, assim, não é um jovem bom, não é... Não, se tem 60, são 60, sabe? O que eu ia falar, gostam da palavra, coisa que a juventude hoje em dia não quer. Né? Não querem ouvir, não querem teologia, não querem fazer aula, não querem nada. Né? A gente vê alguns exemplos de jovens aí no YouTube, pregando outras coisas, The King, The Power. E no final, tipo, não é isso que eu quero. Então, assim, a gente vê o Yeshua, lógico também, por ter líder e pastor que fala, não, é a palavra em primeiro lugar. Eu acho que direciona isso, né? Então, assim, cara, eu falei, acho que foi pro Lucas que eu falei, ver o Marcelo pregando, você fala, meu, eu sou pastor, eu nunca nem preguei, nunca nem cheguei nesse nível, assim. Você fala, é um jovem que você fala assim, meu, ele tá com sede da palavra, ele tá com sede de aprender, ele tá com, sabe, com dedicação da palavra, de ler, de buscar, de passar aquilo que Deus passou pra ele. Então, assim, é muito interessante de você ver. Porque você chega em outro lugar, o jovem não quer isso, né, em outros lugares. Então, assim, é um orgulho mesmo fazer parte de tudo isso. Eu falo que eu também sou Tim Yeshua, vivo no sítio. De vez em quando lhe interessa, né? Quando tem um sítio. Sou uma intrusa. Ela gosta. Imagina, eu fiquei colando papelzinho no congresso a madrugada toda fazendo dano. Olha, Lucas. De vez em quando ela trabalha. Mas de onde nasce o Marcelo trouxe uma palavra muito... E é legal porque são textos que a gente não imagina, né? E o Marcelo pregou um texto muito legal de Provérbios. Eu gosto de textos improváveis. Improváveis, né? A primeira pregação do Marcelo foi Êxodo 4:24, quando Deus tenta matar Moisés. Nunca nem vi alguém pregar sobre isso. Domingo ele pregou sobre o ódio excita contendas. Pregar sobre Provérbios. Mas o amor apaga todas as transgressões. Eu guardei o texto, Varão. Nossa, lindo. Esse texto lindo, né? E que culto, né? E assim, ele pegou um versículo, aí eu falei, meu, ele vai explanar o Como quê que ele daí? vai? Como que ele vai tirar do... Aluno Etne. Eu tenho um bom professor. Gente, ó, vamos fazer a propaganda. Etne. Propaganda. Foca aqui nele. Foca em mim. Bom, quer Corta pregar? pra mim. Quer pregar? Corta pra mim. Você quer virar um pregador? Vem pra Etne, irmão. Você tá aí panguando dentro de casa, Perdendo tempo. não lê Bíblia e quer pregar. A galera aqui não tá perdendo tempo. Fica vacilando. Vai, os meus alunos Falar estão heresia, voando. né? Aí. E, poxa, é legal porque nasce um amor pela palavra. E de onde veio isso aí em vocês? Assim, eu posso dizer que essa paixão pela palavra, eu respeitei muitas etapas, né? Eu fugia do púlpito, eu tinha pavor. Na verdade, não é que eu tenho até hoje, na verdade, tá? Passei mal, inclusive, sábado, da hora que eu recebi o convite, até finalizar a pregação no domingo. Mas eu acho que respeitar as etapas é importante. Minha primeira saudação de 5 minutos na igreja foi após um ano, sentando, ouvindo culto de ensino, indo para EBD, né? Então, acho que isso é super importante. E ter pessoas também, né, que te incentivam e te motivam a isso. Sim. Então, eu tenho hoje 2 grandes referências assim, de pregador para mim. Eu assisto a alguns famosos da internet, eu gosto de ouvir alguns pastores famosos que pregam e tal, mas hoje a grande referência que eu tenho de pregação é o Lucas e o nosso pastor Ivo, então eu gosto muito de ouvir eles. Minha esposa sabe, sempre falo isso pra ela, eu amo ouvir eles ensinando, amo ouvir eles pregando. E isso motiva a gente a querer mais, a buscar mais. E eu tenho uma coisa, assim, pra montar a pregação, por isso que eu não posso ficar pregando sempre, sabe? Porque eu de fato, eu acho que tem aquela parte da inspiração divina que Deus me dá um determinado texto. Uhum. Eu até tento em textos mais conhecidos, em textos, sei lá, tipo João 1, João 3... João 4 e tal, mas porque eles são mais conhecidos, você já está acostumado mais a ouvir,
mas parece que não sai nada. Eu pego o papel e a caneta, falo, não rola. Aí, essas duas, eu só preguei 2 vezes, tá, gente? Parece que eu prego sempre, né? Eu tenho várias mensagens, vários esboços. Eu preguei 2 vezes na vida e eu tenho 2 mensagens prontas que o Lucas me ajudou, inclusive, a montar os meus esboços. Mas é texto que, assim, que eu passo, folheando a Bíblia, eu bati o olho e falo, nossa, Deus quis matar Moisés? Por quê? Aí eu grifo. Aí depois eu comecei. Aí eu começo a viajar na palavra. Daí que vem uma frase-chave, tipo, na minha cabeça. Na primeira foi, a desobediência do maior líder de Israel quase o matou, mas a obediência do Filho de Deus deu a vida para todos. Foi algo assim que eu preguei na primeira. E na última foi a mesma coisa. Então, o ódio excita contendas, mas o amor apaga todas as transgressões. Então é isso, tipo, eu trouxe a visão do que o ódio pode causar nas relações, sim, através da Bíblia. E o amor de Cristo, ele cobre todas as transgressões. Foi nisso que eu finalizei, né? Então é isso, assim, eu vejo muito assim essa parte da pregação. Eu tenho boas referências, boas pessoas que me incentivam a buscar o conhecimento. E eu acho que Deus me dá algumas mensagens. Não tenho várias, só tenho 2 por enquanto. Mas ele vai me dar mais. Fora as saudações. Fora. E vocês? Como eu falei, gente, não conhecia nada da Bíblia. Era algo que antes, incrível como o Espírito de Deus também, ele dá esse entendimento das Escrituras. Porque eu lembro que antes, esses dias Deus me trouxe a memória, que antes da minha conversão, eu tentava ler a Bíblia e eu não entendia nada. Nada. E aí hoje, como convertida, eu escuto as pessoas falando isso e eu falo, caramba, eu já estive nesse lugar. Mas tem um ponto que eu até estava conversando com a minha irmã esses dias. Eu falei assim, Camila, você se lembra que há uns anos atrás eu lia muitos livros espíritas, tipo, né? Enfim, tem uma assim, né? A gente era Zíbia gostava de um Kardec. Zíbia Gaspareto, Zíbia, a irmã do Gugu, ela não é? Sei lá. Vixe, meu Deus do céu. Lia uma passagem, não. Lucas, lembra quando você me deu o livro de teologia? Lembro, sim. Lá fala que... Nunca ganhei um livro de teologia. Eu ganhei. Vai. Eu ganhei, galera. Que Deus, além de ter escolhido ele também usou das habilidades de Paulo, né? E eu sempre tive essa facilidade de ler. Eu li muitos livros na minha vida. Então, hoje, quando eu pego pra ler, é surreal, assim. Você tá lendo e daqui a pouco você tá escrevendo. E quando você vê, você tá passeando pela Bíblia, então você tá num texto de Sim. Atos, aí você já vai pra um outro texto do Antigo Testamento. Sim. Você já leu toda, né? Eu tô encaminhando. O Novo Testamento eu já li, aí agora eu estou... Um tapa melhor. na cara. Eu vou ficar calado. Muita gente velha por aí. Eu vou ficar calado. Quanto tempo de conversão, Júlia? 1 ano. 1 ano. Esse ano faz 2. Faz 2 anos. Ela tem 1 ano e já leu a Bíblia toda. Um ano, povo. Tá lendo. Fez 1 ano. E o crente velho, 30 anos, não leu. Mas é a sede, é o que eu falo. Por exemplo, teve uma vez que eu encontrei meu pastor na rua e eu tava com a Bíblia. Era uma quarta-feira, não tinha culto. Aí ele, né, você anda com a Bíblia e tal. Eu falei, eu ando porque assim, não é pra mostrar, eu sou crente agora, mas eu acredito que Deus, quando ele quer falar, não tem momento, não tem... Pode ser no seu trabalho. E eu falo, gente, eu posso precisar dela. Quantas vezes eu atendendo uma cliente, eu abri a Bíblia. Então, eu ando sim, e vão me ver andando, e não é pra mostrar. É porque realmente é algo que... Eu falo, eu sou encantada pela palavra. É algo lindo, assim. Quantas vezes eu precisei de uma resposta, assim, do céu, e eu abri a Bíblia, comecei a ler, Deus me direcionou. Pode falar. E eu tive ali a minha resposta, né? Então, eu amo a palavra, não tem... Eu até choro. Porque é linda, é muito linda, é lindo. Mergulhar mesmo, né? E você, Giovana? Eu acho que eu já falei no início, né? Que foi através do presente que os pastores me deram e tudo mais. Mas é isso, eu preguei poucas vezes, um pouquinho, umas 2 vezes a mais que o Marcelo. Mas a primeira eu preguei assim, às cegas, porque eu não sabia nem como montar um esboço. Eu falei, vou montar do meu jeito. Eu vou me virar. A segunda também, eu falei, eu vou me virar. E aí depois o Lucas chegou na igreja, né? Virou professor aí. O professor tem que ajudar. Facilitou, né? Facilitou mais. Aí eu mostrei pra ele. Aí ele me auxiliava a mostrar os esboços. Mas é muito engraçado. Porque você não tá nem nada assim. Essa última pregação de quinta-feira, né, o pastor me chamou na madrugada de terça pra quarta. E eu tava terça-feira de boa, assim, tranquila, lá no meu trabalho, na escola.
E aí, do nada, me veio o estalo, lembrei de Elias na caverna. Eu falei, nossa, esse texto é muito bonito, né? Depois eu vou ler ele. Aí, quando é de noite, o pastor me chama pra pregar. Eu falei, vai ser você mesmo. É esse. É esse. Já e era aí, Deus dando um... E eu não tinha muito tempo, só tinha a quarta-feira pra montar a pregação. Eu falei, eu nem fui pra minha avó. Deixei de comer uma jantinha. Não, é boa. Da avó. Avó. Cheio. Fala, mãe, traz marmita que eu vou ficar estudando. Foi isso mesmo que eu falei pra ela. Aí eu fiquei lá, eu tava fazendo minhas coisas, aí eu li os capítulos todos lá. E aí, eu não tenho o que fazer, Deus vai ter que me revelar agora, porque é só nesse dia. Bora. Senta aqui na minha mesa. Bora. E aí aí nasceu a mensagem, e aí eu preguei, e foi o que foi. Glória a Deus. Gente, infelizmente, voou. Já? Já. Jesus. Mas eu gostaria que um passasse o microfone pro outro, deixasse uma palavra para esses jovens que estão assistindo vocês. Ai, meu Deus. O pessoal que não consigo me firmar, não tô bem, eu vou e saio, eu não fico, é chato ser crente. Queria que vocês falassem um pouquinho para eles que estão ouvindo vocês. Eu começo? Vamos lá, então. Para finalizar, aqui vos fala alguém que viveu 23 anos longe de Jesus, sem conhecer a palavra, sem conhecer de fato a Deus. A gente ouve, né? A gente sabe, conhece de ouvir falar, mas eu não conhecia de fato de ter um relacionamento com ele. E faz 3 anos que eu o encontrei. E tem até um louvor que fala assim, eu não vou cantar aqui não, tá? Ufa, que medo. Nossa! Ele diz assim, ó, Fala no ouvido da Giovana canta. eu já estive em outros lugares, mas não há um lugar melhor. Glória a Deus. Então, se você pensa que a vida que você leva hoje, ela é boa, eu te faço um convite. Se entregue verdadeiramente a Jesus. Ali a câmera, eu vou até olhar para a câmera. Porque ele faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Glória a Deus. E não há alegria longe dele. Não há nada que você possa fazer longe da presença de Deus que vai te satisfazer tanto quanto estar com ele. Né? E foi até uma frase que eu usei numa pregação. Para aqueles que vão e voltam e não sabem se de fato querem isso, Cristo não te chamou para passar apenas um período. Ele não nos convidou para viver uma festa, um congresso ou alguns meses na presença dele. O convite é para uma vida eterna. Então, aceite o convite, o mesmo convite que foi feito para Nicodemos lá em João 3. Nasça de novo. Aceite o convite que lhe é feito todos os dias. Porque eu tenho certeza que Deus irá nos recompensar. E talvez não seja nessa vida, mas um dia nós chegaremos lá no céu e nós vamos olhar para ele e nós vamos dizer que valeu a pena. Então essa é a mensagem. Pode ir. Assim, complementando o que o Marcelo falou, eu lembro que bem no início ainda, bem assim, imatura espiritualmente, e tem aquela coisa do primeiro amor, são orações muito sinceras, sim, né? E eu lembro de uma que eu fiz, que eu falei assim, Senhor, eu tô indo sozinha, né? Mas coloque alguma coisa para que sempre me lembre o que me trouxe aqui. E o Senhor sempre me traz a memória de como era a minha vida antes e como é agora. Mesmo sozinha, tendo que ir e tudo, mas vale muito mais estar na presença dele. Então, todas as vezes que eu tô triste, o Senhor sempre traz na minha memória essa oração que eu mesma fiz. Você lembra como que era antes? Valia a pena você ter aquela alegria momentânea e depois o vazio que vem em dobro aquele vazio que você tenta preencher, né? E é isso, como o Marcelo falou, mesmo que a nossa recompensa não seja aqui, é certeza que eu vou ter ela. Nem sim, que seja no céu, mas eu vou ter. E é isso. Falando disso, eu me lembro daquela passagem quando tem, acho que é Felipe, que fala, acho que com Natanael, não é? Com outro discípulo sobre Jesus de Nazaré, e aí ele fala, Nazaré, pode vir alguma coisa de boa de lá? E aí ele diz, vem e veja. E é esse o convite, vem e veja. Às vezes você pode pensar que não é bom, que tem todos os estereótipos, mas vem e veja. Porque aí você vai ver como Deus vai trabalhar e como a mudança acontece. Vem e veja. Glória a Deus. Caramba, tá vendo? São os meus jovens. Eu que lidero eles. Sou pastora deles também. Gente, minha oração é para que vocês continuem dessa forma, voem alto.
Eu acho que um dia o meu maior prazer vai ser igual o Paulo, né? Está velho, pedindo os pergaminhos e dizendo, Timóteo, cuida aí, vai aí, faz aí. Né? Porque uma hora nós paramos, né? Uma hora... Poxa, hoje eu tenho o privilégio de ensinar, de liderar e ver vocês, não só vocês, mas toda a nossa juventude crescendo da forma como tem crescido, que vocês continuem sendo exemplo, da forma de vocês, do jeito de vocês, da forma como cada um lida com a palavra, com a espiritualidade. Mas a minha oração é para que Deus leve vocês muito mais longe do que Ele me levou e do que Ele me levará. Que vocês alcancem voos altíssimos. Glória a Deus. Amém. Gente, muito obrigada. Foi uma noite incrível. Por mim durava aqui mais 4, 5 horas a gente papeando. E que Deus abençoe o lar de vocês, a família de vocês. Amém. E continue crescendo sempre. Eu tenho vocês como filho. Então, eu vendo crescendo, parece que é os meus filhos que estão crescendo lá. Não sou velha assim, tô falando filho. Meu Deus. Por favor. A tribo crescendo. A tribo. Já tem 6, ainda quer mais uns. E vocês estão sempre no nosso coração e vamos continuar prosseguindo. Júlia, deixa Deus te usar sempre. Marcelo, Giovana, vocês sabem do que Deus tem pra vocês. Medo a gente vai ter sempre. Quando tiver temor, a gente tem medo de subir, medo de falar, porque a gente sabe da responsabilidade que é. Mas quando a gente se entrega à palavra, Deus usa e se responsabiliza por isso. Então que Deus abençoe vocês. Amém. E você que não se inscreveu, chegou até aqui, filho de Deus, você não se inscreveu no canal até agora? Então, Lucas, deixa eu te contar uma novidade. Novidade. Tem gente agora que pode ser membro. É verdade. Palmas para os novos membros. Nós vamos soltar no nosso canal, já vai estar disponível para você, os nossos membros. Você vai ter benefícios que os inscritos comuns não terão. Você será o nosso privilegiadinho do grupo do café. Lá você vai ter privilégios mensais, como sorteios, gravações que vão ser soltadas primeiramente para os nossos membros. Então você vai assistir antes de todo mundo, vai ficar sabendo dos nossos convidados antes de todo mundo, vai ter enquete, vai um monte de coisa, e tudo isso por um valorzinho quase nada, irmão. Então para de ser a mão fechada e ajuda nós, ajuda a Esperança Cast, se torne membro do canal. Os 50 primeiros que se inscrever, membriarem, como fala? Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Tem essa palavra? Olha. Que se tornarem membro, os 50 primeiros se tornarem membro, nós vamos estar sorteando um livro. Isso. E a pastora Cíntia vai mandar o Pix pra vocês. Pix não, aí é o Lucas. Mas nós vamos sortear o livro para os 50 primeiros se inscreverem. Isso. Então, um abraço pra vocês, se inscreve, ativa o sininho, torne-se membro se você quer ter benefícios que os inscritos não têm, os inscritos comuns não têm, e ajuda a gente a crescer. Envia esse podcast pra todo mundo e curte, porque assim o YouTube vai alavancando o nosso conteúdo para mais pessoas. E até sexta que vem.